nosso amigo Otacílio, da 12ª URI, pergunta: como poderíamos pensar para incluir nos currículos escolares o ensino da formação dos caracteres? Gostaria de ouvir a sua opinião. É um grande desafio. Nós recomendamos para os profissionais espíritas da educação que conheçam a obra do Ney Lobo. É uma filosofia espírita, não é, para a educação. Então, ele escreveu 5 volumes e foi publicado pela Federação Espírita Brasileira. Esses livros estão sendo reativados progressivamente para ficar disponíveis on demand, porque são livros que não vendem muito, e se a gente faz estoque deles, eles dão um prejuízo muito grande, porque a velocidade de venda é muito pequena. Mas agora, com a evolução da técnica, nós poderemos contar com esses livros on demand ou com um e-book, para quem preferir, não é? Então, esse livro é muito importante. Que também conheçam Herculano Pires nesse aspecto da educação, que ele deixou obras relacionadas com o assunto, e que nós possamos formar a consciência de que a ação que nós podemos exercer se somos profissionais, com o nosso trabalho dentro do próprio ambiente onde nós estamos inseridos, enfrentando, não é, muitas vezes, até as chacotas, as perseguições daqueles que não querem trabalhar, aqueles que estão acostumados a cumprir para receber o salário no final do mês, mas nós espíritas não podemos agir dessa forma. Estou falando por conhecimento de causa, naturalmente, não é? Pelas experiências que a gente tem sabido que acontece muitas vezes, quando o professor ele quer ser educador de fato, os professores que estão acostumados com o status quo ficam contra ele. Então, é um trabalho bem desafiador, mas necessário com o tempo. Allan Kardec, quando ele codificou o Espiritismo, a intenção dele é que o Espiritismo fosse para as academias. Mas considerem que nem está na academia e nem Kardec foi incluído entre os filósofos ainda, sendo um dos maiores deles de todos os tempos. Ainda não foi incluído pela academia entre os filósofos, ainda não, mas que será, no momento próprio. Eles têm a Kardec como um chefe de uma religião, e parte da responsabilidade disso é nossa, porque nós tratamos o espiritismo, muitas vezes reduzimos o espiritismo, não é, ao seu aspecto religioso, quando o espiritismo vai muito mais profundo que isso, porque o que Kardec propõe é o sentimento de religiosidade na vivência, e não na institucionalização de uma nova religião, porque essa Jesus já trouxe, e a que Jesus trouxe não tem como institucionalizar, porque ela é religião natural. É aquele dia em que o homem chega a adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Essa é a proposta que o espiritismo nos traz. Então, a importância de que os nossos centros sejam escolas de educação moral e não de cumprimento de rituais religiosos que não cabem dentro do espiritismo. É muito importante que a gente entenda isso. Como é que nós vamos fazer? Talvez a gente não consiga por um longo tempo ainda, e talvez nunca consigamos fazer isso, não é levar esses aspectos através do espiritismo para as escolas, mas eles chegarão, porque o que o espiritismo apresenta é a lei natural, e a própria ciência, ao avançar, vai se deparar com a lei natural. E quando a ciência se deparar com a lei natural, então a lei natural terá que ser ensinada nas escolas. E não haverá como resistir mais. Vai levar tempo ainda? Vai levar tempo. Mas persistamos e compreendamos que o processo começa com o indivíduo. Os pais conscientes que vêm no centro espírita, os pais que estudam o espiritismo, que transferem isso para os seus filhos dentro do lar, que fazem o processo do estudo individual, que os filhos aprendem com os pais a fazer isso. Olha o fator multiplicador. Então, a gente diz assim, mas nós somos muito poucos, não é, comparado com as outras religiões. Por que nós estamos comparando com outras religiões? Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de renovação da criatura humana, de transformação do espírito imortal para o bem. Isso não depende de religião nenhuma. Isso depende do indivíduo entender qual é o processo, qual é o mecanismo. Então, nos libertemos dos nossos atavismos. E, logicamente, quando tratarmos do espiritismo como religião, que ele é de fato, mas ele não é uma, como Emmanuel coloca, é a religião. Não é porque é melhor que as outras,
É porque ela é o que as outras precisam ser. É por isso que Leon Denis diz que o espiritismo não é o futuro não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque todas chegarão nesse ponto que o espiritismo apresenta, que é, de fato, a lei natural para a nossa convivência. Levemos isso nas nossas ações, no contato com os nossos semelhantes, não é? No nosso trabalho profissional. Não importa que não sejamos educadores, se nós formos, ótimos, se não formos, nós podemos ser educadores no nosso ambiente de trabalho, no contato com os nossos vizinhos, com todos aqueles com quem nós travarmos em momentos a nossa relação. Ótimo, Carlos, obrigado. Nós temos uma pergunta aqui na sequência. Carlos, a dificuldade do indivíduo para sair da adolescência se refere à não aceitação de si ou das suas responsabilidades? Por favor, fale um pouco mais sobre essa questão. Excelente. Muito a ver com o que foi colocado, sim. É uma questão de conscientização para assumir as responsabilidades. Primeiro, o indivíduo acha que ele não é capaz. Então, é muito mais fácil estar acomodado naquilo que ele é capaz de fazer. E não aceitar desafios, porque os desafios, eles nos desestabilizam muitas vezes, exigem muito esforço, e o indivíduo não está disposto e não foi preparado para isso. Mas há um fator que é crucial, que é a má utilização das nossas energias. A utilização equivocada das energias. Então, o nosso processo de alimentação, por exemplo, consome boa parte da energia que é gerada dentro do próprio processo. Então, nós precisamos caminhar para uma alimentação mais leve, mais consentânea com o mundo de regeneração e com a desmaterialização da nossa condição, digamos assim, para que o corpo se sutilize mais. Porque não se utiliza mais também porque nós nos apegamos às coisas grosseiras da matéria. Então, tudo isso está dentro do processo. Bem, então, é importante que a gente esteja atento, não é, àquilo que a gente pode realizar por nós mesmos na relação com o nosso semelhante. A gente volta a falar. Você poderia repetir a pergunta, Sérgio? Ela me deu uma fugida aqui. Carlos, a dificuldade do indivíduo para sair da adolescência se refere à não aceitação de si ou das suas responsabilidades? Não aceitação de si, não aceitação das responsabilidades, a falta de preparo dentro da família, que não tem sabido educar, e das escolas, pior ainda, porque as escolas instruem o indivíduo para ser um competidor dentro da sociedade, não um cooperador. Então, tudo isso faz parte do processo. No entanto, nós não deixamos de ter um manancial imenso que a gente falou do espiritismo, que a gente às vezes leva para dentro de casa, na biblioteca, e bota lá e fica lá na estante. É para a gente usar isso com a nossa família, estudar mesmo com a nossa família, não é isso tudo, e ajudar os nossos filhos a entenderem qual é o mecanismo. E aí vem a má utilização das energias, como a gente estava falando. É muito importante isso aqui, gente. Nós estamos num período de liberação. Eu não sei se vocês já perceberam que os indivíduos que falam da destruição da família, que apresentam, inclusive, projetos, eles podem falar à vontade. Mas, em defesa da família, a gente está sendo preconceituoso. As pessoas podem falar em sexo livre à vontade. Inclusive, não usar ações que contaminam as crianças. Mas a gente não pode falar em defesa das nossas crianças. Por quê? Porque a gente não está sendo acolhedor das minorias. Porque a gente está discriminando. Perceberam como é que as trevas conseguiram se instalar? Então, é preciso ter a coragem de dizer mesmo. Se a criança começa a sua relação sexual enquanto criança ou enquanto adolescente não formado, isso atrasa o seu processo de amadurecimento psicológico. Oh, meu Deus do céu, tocou no tabu. Não estou falando só do espiritismo. Eu ficava tão angustiado quando tratava disso, porque eu só via isso em Emmanuel, eu só via isso na doutrina espírita. Né? E ainda o Emmanuel mal interpretado, tem gente que diz que Emmanuel nem fala isso. Aí, então, eu me deparei com um livro, numa viagem pela Colômbia, quando estava voltando no aeroporto, Daniel Kindlon. Em espanhol é Cuidado com los niños consentidos. Seria cuidado com as crianças mal educadas.
E é uma coisa impressionante, ele diz isso exatamente o que eu acabei de falar. Ele, nas escolas americanas, porque ele dá atendimento às jovens nas escolas de segundo grau e às famílias. Ele chegou à conclusão de que o jovem que inicia a sexualidade muito cedo, ele atrasa o processo de amadurecimento psicológico. É por isso que não sai de casa. Então, o uso da energia é fundamental. Emmanuel coloca, a espiritualidade coloca, a energia sexual canalizada é a sustentação da família do futuro. Mas se a gente não aprendeu nem a controlar a energia, como é que nós vamos canalizá-la? E assim por diante, está bem? Ótimo, Carlos. Vamos em frente. Por que não temos um estudo ou orientação sobre o magnetismo e sua aplicação na doutrina? Uhum. Porque o magnetismo foi incorporado pela doutrina espírita. Allan Kardec falou, inclusive, da fusão da ciência do magnetismo, que surgiu, não é, até antes do espiritismo, e Kardec era magnetizador, mas ele incorporou esse conhecimento dentro da própria doutrina espírita. Então, nós temos, sim, livros importantíssimos que falam sobre isso, inclusive um de Micaelos, não é? Que é o magnetismo espiritual. Nós temos orientações sobre o assunto. E temos um material muito bom que merece estudo. Mas nós entendemos que nós estamos trabalhando para ser canais da transmissão das energias da espiritualidade em favor de todos, doando da nossa própria energia. Nós não somos magnetizadores no termo ou na definição dos magnetizadores ou da ciência do magnetismo da época de Kardec. Nós somos passistas, somos agentes de um processo de cooperação entre a espiritualidade e os encarnados para auxiliar os nossos irmãos. Então, é por isso que nada impede de alguém desenvolver. Tem livros maravilhosos que surgiram. Eu acredito que só sobre passes deve ter uns 20 livros escritos, pelo menos. Então, nada impede da pessoa que tem um interesse desenvolver um estudo e preparar uma boa obra que com certeza vai encontrar editora para publicar. Obrigado, Carlos. Carlos, gostaria que fizesses uma analogia entre os atalhos e o caminho que devemos seguir. Muito bem. Nós poderíamos dizer que nós estamos num atalho, gente. Emmanuel coloca no Consolador que Jesus, dos que pisaram aqui na Terra, foi o único que evoluiu em linha reta. E aí a gente discute isso. É muito difícil para o nosso orgulho aceitar uma coisa dessas, não é? Mas é um fato. Está na questão 115, 115A do Livro dos Espíritos. Os dóceis evoluem mais rápido do que os rebeldes. Os rebeldes criam os atalhos, os dóceis seguem pelo caminho que está sendo indicado pelos maiorais espirituais. Mas os dóceis não ficam em planetas de expiação e provas, eles não têm o que espiar. Então é por isso que nós estamos acumulados aqui nessa luta para entrar na regeneração, porque a maior parte dos habitantes tem que querer entrar na regeneração, senão não tem como. Aí o que é que vai acontecendo? Chega um momento, não é, que a espiritualidade define, Jesus como governador do planeta define, e aí vai fazer a seleção. Deu chance para o joio se transmutar em trigo, lição 107 de Vinha de Luz, do Emmanuel, transmutar em trigo. O joio não se transmuta de jeito nenhum, não quer de jeito nenhum, então tem que ser reunido em feixes e ir para um planeta onde a vibração é de expiação e provas, provavelmente saindo do período primitivo para entrar em expiação e provas, como aconteceu com os capelinos. Então, nós criamos atalhos. Como é que a gente faz agora para retornar ao caminho? O primeiro passo é nos fazer dóceis. É apagar a personalidade que tem prevalecido até agora. É não fazer o que eu quero, mas fazer aquilo que é preciso fazer. Está claro nas orientações. É preciso renunciar à satisfação pessoal, renunciar ao prazer, renunciar à diversão, renunciar ao descanso em alguns momentos, inclusive. É preciso fazer o esforço pessoal de autoaprimoramento. É uma luta para nós ainda.
Se nós não nos sacudirmos, os espíritos, por mais que queiram, não pode evoluir por nós. Nós é que nos desenvolvemos com o próprio esforço. Então, às vezes, sou um pouco duro, mas nós estamos falando com trabalhadores, gente. Nós não estamos falando para participantes de grupos de estudo. Nós estamos falando para condutores de grupo de estudo. Nós temos que estar atentos àquilo que é colocado por Jesus, que Kardec repetiu. A espiritualidade superior fica repetindo. Os nossos exemplos calam fundo nas pessoas. As nossas palavras até comovem, mas os exemplos é que vão realmente definir. Obrigado, Carlos. Carlos, assim como sabemos da importância do conhecimento dos documentos orientadores mostrados por você, também sabemos que não são de conhecimento comum das casas espíritas. Como fazer para levá-los ao conhecimento dos tarefeiros? Criar grupos de estudo sobre tais documentos seria uma boa ferramenta? Excelente. É um caminho, sim. Inclusive, a FEB TV está preparando e vai criar uma área específica na FEB TV para trabalhadores espíritas. O primeiro programa que vai ser criado dentro dessa linha é o estudo ao orientação centro espírita. As federativas já foram convidadas a participar, inclusive. Está sendo organizado pela área de comunicação social espírita e as áreas foram convidadas também a participar. Na primeira temporada serão 16 episódios, fiquem atentos que vai sair aí, 16 episódios, tratando de cada capítulo da orientação centro espírita. E depois, na sequência, então, nas outras temporadas, cada área vai poder especificar mais sobre os seus documentos orientadores. Então, as federativas, não é, as URIs, o movimento pode criar, sim, estudos específicos. Nós temos federativo que está estudando, com, às vezes, pequenos grupos, orientação à área de estudo do espiritismo. Isso é muito bom. E, inclusive, pegar os facilitadores para conversar sobre isso aqui, olha, isso aqui é um curso de preparação para a metodologia do Evangelho Redivivo. Tá bem? Então, participar desses estudos. Um grupinho que estude durante um tempo, como é que é esse documento? O que ele propõe, afinal de contas? Como é que a gente implanta? Mas não tem roteiro, meu Deus do céu. Como é que eu vou aplicar isso se não tem roteiro? Olha só, libertação, o roteiro era preciso antes, a gente até poderá ter algum programa aí que tenha roteiro no futuro, mas a tendência é que nós já temos 30 anos de experiência, 35, vamos para 40 anos de experiência, já temos condições de pegar uma orientação dessas aqui e desenvolver com as pessoas. Então, mas é preciso estudar. Então, sim, Sérgio, quem perguntou, é muito importante reunir as pessoas, os trabalhadores, às vezes até de outras áreas que têm interesse em conhecer o material e participar. E a gente que é da área de estudo, participar dos estudos para conhecer o orientação à mediunidade, a área de mediunidade, o ápice, orientação ao ápice. Conhecer esses documentos é muito importante para que a gente tenha uma visão mais completa da instituição espírita, do seu papel e do trabalho que ela precisa desenvolver. Ótimo, obrigado. Muito bom esclarecimento. Carlos, é possível que a evolução da doutrina espírita, trazida pela evolução da ciência, mesmo com a instrução de Kardec de que a doutrina deve se adequar à evolução científica, venha a encontrar obstáculos dentro do meio espírita devido à resistência natural do ser humano a mudanças aqui neste mundo encarnado? Bem, primeiro, só queria esclarecer um ponto da pergunta. Kardec não disse que o espiritismo deveria se adaptar à ciência. Ao contrário, ele disse que a ciência era incompetente para opinar a respeito do objeto do espiritismo, que é a alma, porque a ciência não admite que a alma existe. Mas disse que se algum dia a ciência evidenciar que o espiritismo está equivocado em algum ponto, ele renunciará ao ponto e seguirá a ciência. E que o espiritismo é uma doutrina em si mesma de progresso. Ela acompanha a evolução da ciência. Então, ela não tem medo do avanço científico. E Kardec coloca, inclusive, que se o espiritismo temesse o avanço da ciência, poderia acontecer com o espiritismo o que aconteceu com as outras doutrinas anteriores. Ficaram anquilosadas, paradas no tempo.
Então, a proposta do Espiritismo é agir como ciência. É uma ciência e uma filosofia de consequências morais, onde entra o aspecto religioso no sentido que Kardec coloca de laço de união entre os irmãos, portanto, um laço fraterno, para juntos se dirigirem ao Criador, que é Deus nosso Pai. Então, esse aspecto da ciência do Espiritismo é muito interessante. Nós, inclusive, no último programa, estudando o Livro dos Espíritos, toda segunda-feira, 20 horas, pela FEB TV, quem não viu ainda, os anteriores estão gravados e à disposição. O último, tratando da introdução do Livro dos Espíritos, foi um programa totalmente voltado para a ciência, em que ali os nossos convidados responderam com muita propriedade qual é o papel do Espiritismo relacionado com essa questão da ciência. Então, o Espiritismo é uma ciência, mas não é propriamente uma ciência como as ciências humanas. Ele é a ciência que trata da origem do destino dos espíritos e suas relações conosco, os encarnados. Vai haver a união da ciência com a religião? Ou o espiritismo será aceito como ciência algum dia pela academia? Só o futuro vai poder dizer. O fato é que cada dia que avança mais, nós temos pessoas espíritas e não espíritas dentro da academia estudando assuntos relacionados com o espiritismo. Obrigado, Carlos. Apenas gostaria de avisar que nós encerramos, então, as perguntas, porque se houverem mais, nós não daremos conta de responder a todas, tá? Eu pergunto, Sérgio, eu tenho que ser mais breve porque tem muita pergunta? Nós temos várias perguntas. Se você puder ser mais breve. Mais. Obrigado. Então, na sequência, Carlos... não, desculpe. Sabemos, ou achamos que sabemos, que os desafios são muitos. Qual o maior deles que gera os outros? O maior desafio de nós, na condição em que nós nos encontramos, se chama interesse pessoal. Está no Livro dos Espíritos. E depois, Kardec, entendendo com os espíritos que o interesse pessoal, o egoísmo está radicado no interesse pessoal, então nós vemos que a origem do egoísmo é o interesse pessoal. E o egoísmo é considerado o pai de todos os demais vícios. Então, dentro dessa linha, o orgulho nasce também, não é, do egoísmo. Mas o pai mesmo de todos os vícios é o interesse pessoal. E se nós prestarmos atenção, quando Kardec faz a proposta fora da caridade não há salvação, a caridade é um ato extremo de desprendimento pessoal. Então, é por isso que é a salvação, porque nós nos desapegamos. Então, o interesse pessoal é o nosso maior desafio. Se nós trabalharmos esse âmago, essa questão essencial, nós conseguimos ir trabalhando todas as demais. Ok, obrigado, Carlos. Nós vamos agrupar duas questões aqui que trata da questão de estimular as pessoas para o estudo. Há algum método para estimular ou motivar as pessoas para o estudo do Espiritismo, e incluindo aí como motivar as famílias a estudarem a doutrina espírita? Bem, o primeiro passo é a conscientização, falando sobre a importância disso. Que a gente normalmente começa por aí. Mas o passo mais seguro é nós fazermos aquilo que a gente considera que é fundamental. Por exemplo, eu gostaria que as famílias de todas as pessoas que estão vindo no Centro Espírita, que estão participando dos nossos grupos de estudo, estudassem o Espiritismo em casa. Então, eu preciso implantar isso. Mas a minha família não vai aceitar. Eu vou fazer, então, sozinho. Ou eu com o filho que quer, ou a esposa com o esposo. E aí os filhos, às vezes, já estão mais adultos, não querem. Mas se está começando a família agora, já começa. Meu Deus, como é que eu vou estudar o Espiritismo em casa? Isso é um negócio muito difícil. Eu vou me lembrar aqui, olha, de uma charge que eu tenho lembrado sempre nesse assunto. É mandado pela internet, São Pedro sentado numa mesa, o diabo está do lado dele, e aí o diabo diz para São Pedro, eu fechei todas as igrejas do mundo inteiro agora.
Aí São Pedro, tranquilo, olha para ele e fala assim, mas que engraçado, eu estou abrindo uma em cada lar agora. Espírito, o que isso diz para você? Vamos implantar o evangelho do lar em casa, uma vez por semana, e ainda o pessoal recomenda, não faça muito longo não, 15 minutos. Aí nós vamos fazer num grupo de estudo, não é? A orientação para o evangelho de, ó, tira isso aí, tá? Nada de ter máximo 30 minutos. Que história é essa? A família que decide quanto tempo, uai. Eu já tive o evangelho lá com a minha filha que durava 2 horas. Ela queria, e nós não tínhamos outro compromisso em seguida, a não ser ver televisão. Então nós preferimos ficar estudando. Por que tem que acabar com meia hora? É engraçado. Para ver televisão pode ficar 4 horas. Agora, para estudar o evangelho tem que ser 30 minutos. Eu acho tão engraçado, não é? Vocês não acham? Então, tem criança, tem que ser menos tempo. Mas a gente faz com as crianças e faz com os adultos também. Ou, se a gente consegue integrá-los, melhor. Eu fui integrado no Evangelho no Lar com 9 anos, com a minha tia, que em casa a gente não tinha o Evangelho no Lar. Então, com 9 anos. E com isso, comecei a ler Kardec, a ler André Luiz, por influência dela. Então, se os filhos recebem uma boa influência da gente, eles também vão aprender isso como o hábito de comer todo dia. Então, nós vamos agora só alimentar o corpo uma vez por semana. Vamos ver quem é que dura mais tempo. E nós, então, vamos fazer o Evangelho no Lar uma vez por semana e nós estamos justificados diante de Deus. Está tudo resolvido. Pode ser que para Deus esteja tudo resolvido, mas para nós não está, não. Espíritas, o momento é de assumir a nossa responsabilidade mesmo, não é? Então, se a gente quer ajudar, a gente começa fazendo. E insistir, e esclarecendo sempre, fazer estudos explicando da importância, não é, daquilo que a gente está ali recomendando. E há, inclusive, métodos publicados de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E a gente vai tendo aí as várias oportunidades. Então, a melhor coisa mesmo, a melhor forma de estudar é começar a ler com a família, da introdução à conclusão, examinando como pode, anotando as perguntas que vão surgindo quando a gente não sabe, para, então, na casa espírita, na oportunidade, se não dá para ir, a gente tem os estudos online, trazer as dúvidas para aquelas pessoas que possam nos ajudar. No próximo estudo, a gente, então, ajuda a esclarecer dentro da família e vamos em frente. Ah, mas e se a gente lê os romances de Emmanuel? Maravilhoso, ué. Ótimo, mas não pode ficar só nisso, não é? Mas pode começar com os romances de Emmanuel, depois vai para André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, mas o ideal é conhecer Kardec também com a família. Obrigado, Carlos. Na sequência, Carlos, existem muitas casas que os trabalhadores são a maioria, né, na sua maioria, são pessoas muito simples e pouco letradas, que encontram dificuldades de acompanhar até mesmo alguns estudos. Já ouvi muitas vezes de frequentadores e trabalhadores que estamos elitizando o movimento espírita. Gostaria que fizesse um comentário a respeito. Muito bem. Nós temos que tomar muito cuidado com a falácia, viu, gente? Quando você propõe para alguém estudar, então você está elitizando o movimento espírita. Quem é que tem interesse de que as pessoas não estudem? Político, que não tem moral, que precisa do indivíduo ignorante para votar nele, porque se o indivíduo for esclarecido, não vota. Não é assim. Nós espíritas não precisamos disso. Então, a educação é fundamental. Não é? Cuidado com a falácia. Propor o estudo não é elitizar, não. E aí nós colocamos centro espírita é para atender a sua comunidade. Aí as pessoas dizem assim, mas a alfabetização é uma obrigação do governo. O governo está cumprindo na região? Se tiver, ótimo. A gente pode ajudar em alguma coisa? Vamos ajudar. Se não estiver cumprindo, então o que é que nós vamos fazer para que se cumpra? Porque é fundamental que as pessoas aprendam a ler. Agora, vejamos lá. Há um índice de analfabetismo funcional impressionante. A pessoa sai da escola, ela não consegue interpretar um parágrafo. Então, nós precisamos ajudar a gente. Às vezes, o estudo na casa espírita, e o pessoal tem pressa. O livro dos espíritos tem que durar 1 ano, porque no ano seguinte a gente tem que estar no livro dos médios. Ai, meu Deus do céu. Nós estamos estudando a Gênesis num grupo virtual, completamente virtual. Já faz 1 ano, nós estamos no 3º capítulo, estamos entrando no 4º capítulo agora. E sabe qual é o índice de desistência? Você conhece, né, Sérgio? O índice de desistência é baixíssimo. Porque nós vamos lendo junto, interpretando junto. É mesmo uma leitura dirigida do livro. Por que nós não podemos, na casa espírita, reunir as pessoas e sentar junto e ler com elas?
E nós vamos descobrir que as pessoas sabem muito mais do que parece. Porque tem gente que não sabe ler, tem sabedoria, traz experiência de vida, que a gente precisa escutar para o nosso próprio aperfeiçoamento espiritual. Então, não subestimemos os nossos irmãos, por favor. Vamos dar chances a eles, como não devemos subestimar os nossos filhos. Vamos dar oportunidade para que eles cresçam, se desenvolvam. O que Kardec fazia como professor? Criava cursos gratuitos para os jovens. Então, vamos nos situar na comunidade. O Centro Espírita está para servir a comunidade conforme a sua necessidade. Aí tem gente que diz assim, mas não dá para a gente implantar o estudo pela internet, porque as famílias não têm nem celular. O que nós estamos esperando para fazer uma campanha entre nós, para a gente juntar um dinheiro e comprar um celular e orientar a família de como é que usa o celular? Ah, mas eles não vão dar conta de pagar o pré-pago. Então vamos ver qual é que vai apadrinhar de nós a família para poder ajudar a pagar o pré-pago da família, porque ela vai ter internet. Oh, meu Deus do céu, mas a gente vai ter que fazer isso? Não, ninguém tem que fazer nada. A gente só tem que fazer aquilo que a gente tem convicção de que vai ajudar a levar o nosso planeta para a regeneração. E nós não vamos sozinhos, não. Como se fosse um ponta de lança lá e os outros todos sendo arrastados atrás. Nós vamos junto, abraçado, ó, ombro a ombro, com os nossos irmãos que precisam. E a gente viveu isso, saímos lá do meio do mato. Eu digo para vocês, quando chegava visita, eu me escondia atrás da porta. Tá bem? Mas o nosso pai, que não pôde estudar, ele dizia assim, se vocês quiserem, vocês vão estudar. E eu trabalho domingo, não importa quando eu vou trabalhar. Vocês vão estudar. Então, vamos ajudar os nossos irmãos a estudar. É a libertação, não é, da ignorância para o entendimento. E ajudar a vencer o analfabetismo funcional, gente. Quando as pessoas conseguirem entender o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão ter condições de entender qualquer livro que eles lerem. Muito obrigado, Carlos, pelo esclarecimento. É recorrente a gente ouvir isso no meio espírita. Ah, mas eles lá são, assim, talvez use uma palavra muito forte aqui, mas eles são uns coitadinhos, eles não têm conhecimento. E isso não existe, né? Muito obrigado. Foi realmente muito importante esse teu esclarecimento. A próxima questão. Carlos, o ESD, no momento em que estamos, como você vê essa ferramenta no atual momento da pandemia, aos que iniciam os estudos nas casas espíritas? Podemos iniciar novos grupos, mesmo online? E já vamos colocar aqui a segunda questão, que é bem similar. Qual a sua sugestão de estudo para trabalhadores da casa quando a harmonização necessária para uma reunião mediúnica séria? Uhum. Muito bem. São duas coisas complementares. O ESD, sim, é uma ferramenta muito importante. Nós temos um grupo virtual há mais de 15 anos. E nós estudamos o ESD desde o começo, com eles. Já estudávamos de maneira virtual o ESD, 15 anos passados. E digo para vocês, já fizemos várias turmas. Hoje nós temos 2 grupos nesse centro, que é totalmente virtual, em espanhol, estudando o ESD. Um grupo na América do Sul e outro grupo na Europa, em horários diferentes. E funciona, tá bem? Funciona muito bem mesmo. Temos formado, inclusive, facilitadores do ESD pela internet. Nós temos um grupo que tem mais de 150 participantes que não quiseram desfazer, que foi para a capacitação de pessoas que queriam implantar o ESD no mundo. E depois não quiseram desfazer. O grupo está até hoje. E a gente vai colocando, de vez em quando a gente coloca os estudos. Agora nós vamos fazer uma formação, uma capacitação para facilitadores do Evangelho Redivivo. Estamos ainda ensaiando isso para a Europa. Estou conversando com a Marta, vendo como é que a gente vai fazer, porque já tem vários grupos lá estudando o Evangelho Redivivo. Mas queremos ampliar isso, não é? E vamos colocar nesse grupo, na hora que estiver definido, para ver quem tem interesse de fazer. Funciona online, sim. Agora, muito cuidado com a questão mediúnica, tá bem? Ah, mas como é que a gente faz o conteúdo? Leia o novo material, tem várias propostas de trabalho. Aqui no Zoom, a gente pode até dividir, não é que a gente vai fazer toda a reunião, por favor, mas nós podemos dividir grupos, fazer salas para estudar. No Zoom, no Meet também. Então, os recursos hoje, eles são muito bons, não é? Mas, principalmente, gente, vamos aprender a metodologia da dialógica. Se nós nos reunimos para fazer palestras, simplesmente, então não vai funcionar. Porque palestra o pessoal tem muitas por aí.
O que precisa aqui é realmente uma dialógica de construção do conhecimento conjunto, em que as pessoas participem do processo, tá bem? Principalmente pela internet. Bom, e agora a mediunidade. A mediunidade, nós também estudamos a mediunidade há uns 12 anos pela internet, o estudo da mediunidade. Mas a prática mediúnica, e aí a coisa já pega um pouco. Porque teria que haver as condições, que nem sempre se consegue reunir. Não é que é proibido, gente, não é nada proibido no espiritismo, mas reunir as condições. Aí vocês vão perguntar quais são as condições. Primeiro, uma base comum de conhecimento. Depois, uma afinidade, até que o grupo seja homogêneo, como o Kardec fala. Pode-se criar isso pela internet? Pode até criar, não é? Pode até criar, mas é muito mais difícil do que fazer isso presencialmente. Então, quando é um grupo que já trabalha junto há muitos anos, houve a pandemia, interrompeu, esse grupo não deveria parar de se reunir. Se reúne pela internet para estudar sobre a mediunidade, ou estudar o espiritismo. Mas a gente já é um grupo de 40 anos, a gente não estuda mais. Oh, meu Deus, não é? Como é que vocês conseguiram chegar a 40 anos sem estudar? É hora de recomeçar, hein? E muito rápido. Porque não dá para ficar sem estudar. O espiritismo tem muita coisa para a gente aprender. Então, a pandemia é uma oportunidade. O grupo se reúne no mesmo horário. Se o dirigente não tem habilidades, ele vai procurar alguém que possa ajudar, alguém que abra a sala, que venha. Até envolve os jovens, de repente os jovens agregam, que não estavam agregando, né? Vem ajudar a gente, acaba ficando no estudo às vezes. Então, ir fazendo o estudo e fazer irradiação no final, de reservar uns 10, 15 minutos no final para uma irradiação conduzida por um e os outros todos acompanham. Mas nessa hora ninguém pode estar tomando cafezinho, não pode ligar a televisão do lado, não é? Não pode, porque há indisciplina, né, gente? É por isso que não pode fazer pela internet. Depois, tem o médium lá. E o doutrinador, o dialogador, está não sei quantos quilômetros de distância na casa dele. E estão lá no diálogo com o espírito. Puf, cai a internet. Como é que vai fazer? Não é? Então, o dialogador está bem, mas e o médium? Como é que ficou? Então, se o médium é experiente, ele tem como resolver isso. Lógico que ele tem como resolver isso, não é? Mas a gente teria que ter umas tantas condições. Por isso é que o movimento espírita não recomenda as reuniões mediúnicas pela internet, porque nós não temos estrutura. Mas o estudo, ele não só é recomendável, ele é necessário, ele é importantíssimo. E a irradiação mental também. Porque a espiritualidade aproveita as nossas energias para atender os espíritos necessitados no momento da irradiação. Obrigado, Carlos. Excelente. Apenas avisar, amigos, nós temos muitos participantes que ainda não indicaram para quais oficinas vão participar. E aí nós não saberemos encaminhá-los, para onde encaminhá-los. Então, prestem atenção e vão renomeando ali, ok? Amigo Carlos, sendo o entendimento das leis divinas fundamental para a compreensão das dimensões espirituais e materiais da nossa trajetória, culminando no processo de autoeducação, por que esse conteúdo elementar para o início dos estudos saiu do tomo 1 nessa edição revisada? Eu não sei se entendi a pergunta. Como é que é o finalzinho da pergunta, de novo, Sérgio? A pergunta por que a questão da compreensão das dimensões espirituais e materiais, culminando no processo de autoeducação, porque saiu do conteúdo elementar lá no tomo 1, na edição revisada. Bom, houve uma realocação de conteúdos, tá bem? Por pedido do próprio movimento. Nós levantamos os interesses, inclusive esse material ele foi todo colocado, nunca tinha sido feito isso. São milhares de páginas, né? A gente colocou tudo, os rascunhos na internet, com todas as sugestões que foram sendo feitas, e colocamos depois um material que a gente chamou limpo, né? Já com o acolhimento das sugestões para as federativas examinarem. Então, esse material veio atendendo a essas solicitações do próprio movimento espírita. Por exemplo, o movimento espírita, num material primeiro do ESD, que tinha 6 programas, a mediunidade, o movimento espírita estava no primeiro. Mas aí foi dito que estava fora do lugar, que isso deveria ir lá para o movimento espírita. Eu não sei o que eu falei isso, eu falei mediunidade. O movimento espírita estava no primeiro.
E foi colocado depois, quando foi feito esse programa, lá para o final. Agora o movimento pediu para trazer de novo para o começo, porque estava chegando no final, ninguém via. Já estava finalizando, as pessoas às vezes não conhecem bem o assunto do movimento espírita, então não apresentam. Pediram, inclusive, para aumentar as informações sobre o movimento espírita aqui, com mais subsídios, porque nós tínhamos uma apostila anterior que acompanhava o material que era sobre o movimento espírita, que foi feito, né, para acompanhar as apostilas antigas. Depois esse material não foi mais reproduzido. Então nós colocamos parte desse conteúdo nesse tomo aqui e alguns assuntos foram realocados. Daqui saíram as duas leis morais, leis naturais que estavam aqui, que ficaram tudo no tomo 2. Não houve nenhum prejuízo de conteúdo. Saiu daqui, mas foi para o tomo 2. Então, nós estamos, inclusive, a pedido, né, vendo uma possibilidade de renomear. Vai ficar Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, livro 1, e livro 2 e livro 3. Não terá mais o complementar, nem o fundamental, porque o ESD é todo fundamental, na verdade. Até aquela parte que trata da mediunidade, lá no tomo chamado Único, não é? Lá também é básico da mediunidade, porque quem quer aprofundar, estudar a mediunidade depois precisa, né, fazer os estudos relativos especificamente à mediunidade. Obrigado, Carlos. Nós vamos agrupar duas perguntas similares aqui. A bibliografia básica no Espiritismo não é de leitura e compreensão tão simples. Como fazer para estimular a leitura entre os espíritas e melhorar a compreensão das obras básicas? E, na sequência, para Kardec, os conhecimentos da doutrina espírita são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo que não seja por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Dá-nos, irmão Carlos, uma luz de como um monitor pode levar os participantes de seu grupo de estudo à real necessidade deste estudo individual, ponderado, íntimo, consciencioso, do mais profundo recolhimento. Proporia que o facilitador que tiver interesse a isso, ele use a seguinte tática. Ele leve todos os livros que são citados no ESD, aqui no material, que ele leve para a sala. Cada vez que ele for aplicar um roteiro, ele leva os livros todos que estão aqui na bibliografia. No primeiro encontro nacional da área de estudo do espiritismo, São Paulo, a USE, deu a sugestão de botar uma mesa com todos os livros que são citados nos 3 tomos do ESD. Não coube numa mesa, precisa colocar 2. Tem mais de 160 obras, tá bem? E nós conseguimos levantar todas elas, até uma que estava esgotada, nós conseguimos, né, a obra para colocar lá. Bem, então, o que acontece? Nós temos visto acontecer isso tem ocorrido. O facilitador que leva os livros para a sala, ele, na hora que ele vai falar do trecho, ele abre o livro, ele pede para alguém ler. Então, o que vai acontecendo? Alguns participantes começam a trazer o livro para dentro da sala também. Começa a consultar, está vendo que o facilitador está fazendo isso? Ele começa a consultar também a bibliografia. Isso é uma tática. A outra, num estudo assim do Livro dos Espíritos, sem pressa, tá? Porque se tiver pressa, aí não dá para fazer isso. Tem gente que já marca, nós vamos hoje da questão tal a tal. Mas e se o grupo encasquetar na questão tal e tiver muita dúvida nela? Como é que fica? Não, nós temos que ir da questão tal até a tal, porque senão não acaba isso nunca. Gente, nós estamos ali para atender as pessoas, não é para cumprir. Não é um estudo que não está atendendo. Então, se a gente vai, né, um grupo tem dificuldade, vamos ler junto com eles. Sentamos lá, então a gente começa da pergunta 1 do Livro dos Espíritos e vai deixar de conhecer a introdução, essa obra monumental de Kardec, da Lavra de Kardec, tem que começar da introdução. Lê o item e examina junto com o pessoal. Ah, mas vai ficar muito aborrecido e cansativo isso. Depende. Se você falar todo o tempo, vai mesmo. Você lê, você fala, então daqui a pouco a metade vai embora. Mas se você distribui a leitura... Ah, mas leitura não é participação, né? Começa por aí. Aí também toma cuidado, porque tem gente que não tem condição de ler. Você tem que conhecer o grupo, não é isso? E perguntar, fulano, você gostaria de ler? E não, fulano, leia aí para nós. Se você sabe que ele sabe ler, tudo bem, mas às vezes a pessoa não sabe, não é? Bom, então, convidar para ler. E aí, pedir, ao invés de você trazer pronta a interpretação, pedir para o grupo. Dá sempre a oportunidade de começar de lá para cá. E só falar ao facilitador quando
Lógico que vai estar preparado, vai trazer coisas, mas o entendimento neto aqui, daquilo que diz aquele trecho da introdução, o item 1, o item 2, aí quando chega no resumo da doutrina espírita, no item 6, puxa vida, provavelmente vai levar algumas reuniões, depende do grupo. Ali sim é preciso ler assunto por assunto e colocar a discussão no grupo. E aí avançar. Não temos pressa de cumprir e nem queremos esgotar o livro na introdução, também tem que ficar claro isso, porque tudo aquilo que está no item 6 vai ser desenvolvido depois dentro da própria obra. Então, ir trabalhando com o pessoal. É uma ideia, não é? Quando o grupo não consegue ler, não tem, vamos ler juntos. Pode fazer isso pela internet? Pode. Nós já dissemos que a gente está fazendo com a Gênese. E está funcionando muito bem. Então, tem pessoas que têm mais facilidade, outras que têm mais dificuldade. Tem alguns que não querem nem falar, têm vergonha de falar. Mas a gente vai devagarinho, né, propondo que a pessoa se prepare para ler da próxima vez. Aí um dia convida para a prece da próxima semana, não é? Até que a pessoa vai se soltando. E olha que interessante, nós tivemos um trabalhinho, dividimos o grupo, não tinha quem quisesse. E eu, já conhecendo as pessoas, apontei para alguém para dirigir e pedi que escolhesse alguém para falar. Foram dividir em grupos. Uma pessoa que estava designada para dirigir não queria, porque tinha outra mais experiente no grupo. E a gente sempre quer que o mais experiente faça as coisas. Por que ele tem mais experiência? Porque ele está fazendo, não é não? Então, a pessoa mais experiente já tinha sido alertada e ela disse, não, de jeito nenhum. É para você. E olha, a pessoa fez uma condução maravilhosa. No grupo não tinha quem quisesse falar. Foi uma delas escolhida. Ela foi falar porque o grupo escolheu. E ela falou, olha, só vou falar porque o grupo me escolheu. Fez uma apresentação maravilhosa. Então, às vezes, está lá a coisa, não é? Encolhida, não sai. Agora, não pode obrigar. A gente só pode pedir, a gente pode propor. Se a pessoa não quiser, não faz. Mas a gente precisa ir desafiando para as pessoas irem se superando também. E tem gente que diz que não tem condição mesmo. E vai ver, tem, mas a pessoa tem vergonha. Se for ler, vai ler errado. E aí as pessoas vai aparecer um sorrisinho de mofa em alguém, aquele tipo de coisa assim, a pessoa se sente constrangida. Então não pode obrigar. Mas a gente vai lendo junto e vai, então, desenvolvendo, tá certo? São as várias formas de trabalhar que a gente precisa adotar. Aqui fica alguma sugestão. Isso tem que ser aprofundado mais, tá? Obrigado, Carlos. O que você acha de se fazer com maior frequência palestras fora das casas espíritas, em clubes, teatros, etc., a fim de despertar os irmãos que ainda têm medo de ir ao centro espírita? Um celular pode ser considerado um centro espírita? Qual a lição que devemos tirar da pandemia? O que ela quer nos mostrar? Seria para estarmos em família? Uhum. Bem, vamos começar pela pandemia. É uma oportunidade maravilhosa de a gente ser o médium da família, ou facilitador dos processos de estudos da família. Então, tornar o nosso núcleo familiar um ambiente de convivência agradável, respeitosa, com divisão de tarefas, inclusive entre as crianças. Não é nada de trabalho forçado, é aprender, não é dividir as tarefas, ouvir as crianças, deixar com que elas se manifestem também, não é, com atenção, para que elas tenham chance de amadurecer. Então, é uma oportunidade maravilhosa que a pandemia nos dá mesmo para convivência maior em família. Mas há famílias que estão se desagregando por causa disso, porque as pessoas não se suportam. Antes iam para o trabalho, cada um cuidava do seu, só se encontrava de noite, ainda dava para aguentar, não é? Mas agora, como tem que ficar cara a cara o dia inteiro, as pessoas não suportam. Então, vamos evitar isso, não é? Vamos construir uma relação que ela, se ela é desafiadora, em função da necessidade de expiação e provas do passado, vamos saber renunciar e construir uma relação que daqui para frente seja de amor, de carinho, de fraternidade. Então, é uma oportunidade ímpar. Essa foi a última, não é? Então, Sérgio, eu não consigo guardar 3 de uma vez. Fala qual foi a penúltima, que eu estou indo de trás para frente. Bem rapidinho. Um celular pode ser considerado um centro Sim, espírita? eu vi essa aqui escrita, inclusive, no chat. O celular não é um centro espírita, tá bem? Nem o computador é o centro espírita. O centro espírita somos nós. Ah, mas vai ficar sediado onde? Aí sim você pode sediar. E a sala virtual está sediada não no celular, ele está sediada num aplicativo. E aqui tem que ter respeito, inclusive. As pessoas não se dão conta que um grupo do WhatsApp, que é um grupo para
a ação do centro espírita, ou de um grupo de estudo do centro espírita, é como uma parede do centro espírita, ou como um mural. Lá no mural do centro espírita, você chega e coloca qualquer coisa lá? Não coloca. Para colocar, tem que pedir permissão, não tem? Mas o pessoal vai e começa a colocar qualquer coisa nos grupos de WhatsApp. Até os administradores serem obrigados a fechar o grupo, ou abrir o grupo só num certo momento, como a gente está fazendo com o evangelho virtual, porque as pessoas publicam de tudo, já começam a fazer propaganda e não sei o quê, e aquela coisa toda. Então, é preciso aprender, não é, a respeitar. O celular não é o centro espírita somos nós, é o conjunto das pessoas, podemos nos reunir virtualmente e, num aplicativo, nós vamos colocar nossa sala, ou no Google, lá no Google Drive, onde seja, ou usando o WhatsApp, ou o Telegram, ou o que seja, e a gente precisa aprender a respeitar esses ambientes como a gente respeita o centro espírita quando a gente vai. Não é? Então, e a primeira foi rapidinho. A primeira é sobre fazer palestras, né, fora da casa espírita para despertar a consciência daqueles... Olha só, o que acontece, gente? As pessoas estão interessadas e nos convidaram para isso? Ótimo, muito bem. Bom, as pessoas não convidaram, mas eu gostaria de fazer isso. Então, vou divulgar e vou fazer. Então, tudo bem, se tem interesse, mas não faça sozinho. Faça como instituição, veja se a diretoria aprova a ideia, se vai ter o apoio de outras pessoas. Quando a gente dá a cara sozinho, é bem arriscado, sabe? Porque o trabalho da espiritualidade no espiritismo é uma obra coletiva. Surgiu com Kardec como obra coletiva. Ele até tirou o nome dele, de Hipólito Leão Denis Arrivai, para não confundir a obra com a pessoa. Então, nós não devemos fazer trabalhos individuais no movimento espírita. Mas, se há uma oportunidade, por que não aproveitá-la? Há um clube onde ele se oferece um salão e há pessoas interessadas. Ou eu gostaria de, né, ter o centro concordaria da gente fazer uma publicidade de hoje a gente vai tratar um assunto, mas aí cuidado com as concessões. Eu não posso falar de espiritismo, senão as pessoas não veem. Então, o que você vai fazer lá? Então, é melhor continuar no centro espírita tratando de espiritismo, não é não? Ah, mas eu posso ir lá e falar de moral, não é? Eu não preciso falar de espiritismo. Qual a moral que você vai apresentar? Porque moral até os bandidos têm, entre eles. É um código de convivência. O espiritismo trata da moral cristã. Ah, eu vou falar da moral cristã. Então você vai falar sobre que ótica? Do protestante, do católico? De quem? Como é que vai ser isso? Aí a coisa se complica. Se eu não posso dizer que é um trabalho espírita, então para que eu vou fazer isso? A coisa pode se complicar, não é? Agora, nós podemos fazer uma reunião, por exemplo, o movimento Você e a Paz, que o Divaldo faz. Reúne pessoas dos vários, mas ele não nega que ele é espírita, que ele está fazendo lá em nome do espiritismo. Tudo bem? Carlos, as duas últimas perguntas. Qual a sua opinião das pessoas que participaram presencialmente, mas quando o estudo começou a ser online, não aderiram? Seria o caso de que elas não gostavam do estudo, mas do encontro social? E por que é tão difícil uma mudança dessa dependência das religiões? Uhum. Olha, a questão de não participar virtualmente é porque às vezes a pessoa não tem o hábito mesmo com isso. Vejam só a minha dificuldade, só para vocês entenderem. Um dia, já há alguns anos, a minha filha chegou em mim e disse: pai, não adianta, pai. Você é um analfabeto funcional à internet. Eu falei: ô filha, o pai agradece muito a sua sinceridade, mas já que nós estamos convencidos disso, porque eu também estou, você tem toda a razão, resolve isso aqui para mim, vai. Então, a gente tem limitações, é natural que a gente tenha certas limitações, não é? Quando nós reencarnarmos outra vez, que somos já assim, né? Estamos aí entrando na tal da terceira idade, a melhor de todas, segundo dizem, né? Eu ainda estou para ver por que é a melhor de todas, mas vamos lá. Então, nessa melhor idade, a gente às vezes não consegue acompanhar a coisa. Apesar de que eu tenho uma amiga que é dita avó hacker. É a avó hacker, os jovens se reúnem tudo em torno dela, né? Porque ela realmente superou o obstáculo. Ela vai, pesquisa, busca, encontra, resolve. Então, também é questão de vontade. Mas tem gente que não se adapta, e a gente não pode obrigar. Mas pode ter aquele que realmente gosta da questão social. Vai mais para o centro porque não tem companhia, porque gosta de estar com os amigos, e não propriamente estudar. Pode ser que sim, mas não é a maioria não, tá, gente?
A maioria, se a gente às vezes conversa e tal, a pessoa vem uma vez, olha, e acaba gostando e acaba ficando. Então, é uma questão também de ir nos adaptando e ajudar as pessoas a se adaptarem, tá bem? Por que que é tão difícil a gente conseguir quebrar, romper com esse paradigma da dependência? É porque a gente, inclusive nas relações, a gente costuma estabelecer isso. A pessoa que ela tem uma certa debilidade num aspecto da vida, ela fica dependente da outra pessoa nisso. E aquela pessoa ali que aqui ela é predominante, às vezes na relação com outra pessoa ela é submetida a outra naquele outro aspecto. E aí tem que tomar muito cuidado. Tem um livro, A Profecia Celestina, ou a nona profecia, ou a 10ª profecia, eu não lembro qual deles. É um desses aí, que o autor, ele faz um comentário muito interessante, que tem um rapaz que está interessado numa moça. Quando ele se aproxima da moça, a moça se defende e não quer estar com ele. E ele fica ali sem saber, até que outra vem e explica para ele o que está acontecendo. É porque ele chegou e com aquela mandou a energia dele para dominar a moça. E ela não quer ter uma relação de ser dominada. E como ela está mais sutil, ela está mais vinculada, não é, às energias vamos dizer, da evolução, então ela recusa. Mas nós, muitas vezes, fazemos isso nas relações. Acabamos impondo os nossos pontos de vista, a nossa maneira de ser, a nossa forma de ver, e a outra pessoa fica submetida, infeliz, e a gente não se dá conta disso, porque ela não sabe como sair da situação, e como ela tem dependência, ela continua na situação. Então, isso na relação pessoal. Mas, na questão do centro espírita, vai para a coletividade, como nós dissemos. Por que é tão difícil? Porque é um processo atávico, está arraigado em nós. É mais fácil você ir lá na igreja, se confessar, cumprir com o ritual e fazer lá o que tem que fazer, a doação que se pede, e aí você já está resolvido com Deus, porque se tiver algum problema, o intermediário resolve. Porque quando eu morrer, eu quero ir para o céu, pronto. Não, então já resolvi isso aí, já está resolvido, ele que resolva. Se eu não for para o céu, eu cobro dele depois. É por isso que tem um monte de obsessor aí, de pastores, o indivíduo desencarna, chega lá, uma decepção tremenda, até os indivíduos também, representantes das religiões, se decepcionam, porque não é do jeito que eles pensam, não é? Chega lá e a coisa é diferente. Então, por que é difícil romper com isso? É difícil por causa do processo atávico, nós estamos condicionados, é preciso descondicionar. Como é que a gente descondiciona? Não admita. Então, um dia aconteceu comigo. Eu chego e uma pessoa disse assim: eu estou te seguindo. Aí eu digo assim: é mesmo? Eu estou te seguindo. E falou aonde? Eu falei: meu Deus, eu tenho uma conta nesse negócio. Eu tinha criado realmente uma conta, não é? Num dessas redes sociais aí, para resolver uma questão lá que eu tinha que resolver. Precisava da tal do negócio. E estava tendo seguidor. Aí eu olhei e falei: meu irmão, me perdoe. Eu falei: mas por que você está pedindo perdão para mim? Porque, puxa vida, eu te levei a esse engano, não é? Porque nós somos espíritas, certo? Sim, sim. Então, nós não somos seguidores do Cristo? Ah, bom, é verdade. Eu falei: então você não precisa me seguir, vamos nós dois juntos seguir o Cristo? Aí alguém poderá dizer: mas é quadrado, hein? E aí eu vou lembrar de Raul Teixeira. Ele disse: é preferível ser quadrado, porque quando começa a cair na ribanceira, o quadrado vai assim, ó, tum, tum, tum. Quando é redondo, blum, a hora que vê, tá lá no buraco mesmo, lá no fundo. Então, é preciso, às vezes, a gente pensar um pouco nisso. Nós estamos aqui para ser seguidores uns dos outros? E para ter seguidores? Ou nós estamos aqui para seguir o Cristo? É uma questão que a gente precisa, não é, considerar. Carlos, infelizmente o nosso horário ele chegou. Nós temos muitas mensagens aqui de gratidão, parabenizando pelo teu trabalho, e nós queremos ser os porta-vozes aí do nosso time de trabalhadores aqui hoje, nesse momento, em 224 participantes. Tá? Agradecer do fundo do coração pela tua disposição, pelo teu trabalho, pela pessoa amiga, sincera, de forma direta, né, abordando todos os assuntos assim, sem medo de nos ofender, porque é com simplicidade, é com amor, e a gente sabe reconhecer Muito isso. carinho. Tá? Muito obrigado. E nós gostaríamos, então, de deixar aí alguns breves minutos aí para que você faça as suas considerações finais,
e aí a gente possa dar sequência às nossas atividades, tá? Gratidão. Muito bem, Sérgio. Eu queria agradecer, não é? Agradecer a todos vocês, parabenizá-los por estarem, né, num sábado, num trabalho desses, pelo trabalho que vocês têm feito pelo Estado e, às vezes, não é, até com contribuição fora do Estado, como a gente tem acompanhado. Parabéns mesmo, parabéns à Federativa, tem feito um trabalho maravilhoso. E as URIs, não é? É um movimento muito bem organizado e a gente fica muito feliz, não é, Clauci? Uma felicidade muito grande, não é, da gente estar juntos em várias atividades e seguir juntos, gente, juntos. Nós vamos discordar, isso é fatal, em questões de pontos de vista, de maneiras de ver, mas isso não é razão para nós nos afastarmos, muito pelo contrário, seguir a orientação de Jesus. Se alguém te obriga a caminhar 1000 passos com ele, caminhe outros 2000, porque aí se estabelece a amizade, a fraternidade, a compreensão, e normalmente a gente vai perceber que aquilo que a gente não está gostando no outro é justamente o que a gente tem dentro, que a gente ainda não conseguiu resolver. Então o outro é um espelho que nos ajuda, é maravilhoso conviver. E às vezes é difícil, é desafiador, mas é justamente aí onde nós nos superamos, onde nós crescemos juntos. Então, seguir trabalhando juntos, isso é fundamental. Como os trabalhadores, que está lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é isso? Que quando chegar o Senhor, dirão, não é? Durante o caminho, calando as suas dissensões, os seus pontos de vista, para que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a obra. E aí o Senhor vai, então, perceber que nós somos servidores fiéis, não é? Limitadíssimos, ainda com muitas dificuldades, mas fiéis ao compromisso assumido com Ele. Então, muito obrigado, uma gratidão muito profunda por essa oportunidade de estar juntos, e o nosso desejo de que o encontro, aí que ainda vai se desdobrar nas oficinas, seja muito produtivo para todos vocês, e que Jesus nos permita a oportunidade de estar juntos outras vezes. E quizás algum dia presencialmente também, para nós nos abraçarmos, além do abraço virtual que eu envio agora com muito carinho por todos vocês. Me desculpe se em algum momento eu fui um pouco duro, mas muito carinho por todos e a nossa gratidão muito profunda, Sérgio. Muito obrigado.